aceitando esta premissa, você necessariamente precisa aceitar uma igreja visível que reconheça estes escritos, entende? Aí, ó, tá vendo? Uma coisa tá amarrada na outra, isso é óbvio. É aqui a nossa discordância. Eu não posso concordar com isso porque eu nunca vi base bíblica mesmo falando pra isso aí, entendeu? Talvez eu seja, então, um cara que estará lascado quando Jesus vier me julgar. Ele vai falar, ó, por você não ter seguido a doutrina católica, não ter entendido lá e tal, você vai, tudo bem, eu vou aceitar. Só que eu não posso ser mentiroso com você aqui, entendeu? Eu não vou ser mentiroso. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Anteriormente eu tentei argumentar com você sobre a sucessão apostólica, mas vi que você não teve interesse no assunto e acabou saindo do argumento no vídeo, né? No meio do vídeo. Era um silogismo simples, a conclusão lógica do que eu argumentei, mas sem problemas. Por isso, desta vez, eu seguirei outro caminho. Juninho Mandara, e eu prometo, realmente, que será a última vez que eu insisto. Insisto no sentido apologético, porque eu continuarei colocando você nas intenções do Santo Terço e orando pela sua conversão. Espero que você entenda. Eu faço isso por coração, porque a Igreja Católica é a verdadeira igreja que Cristo fundou. Eu entendo e agradeço por isso, sem dúvida. Claro, não é nem essa a questão. Mas é isso aí, vambora. Se eu não fizesse, sabendo dessa verdade, eu seria omisso. Eu estaria pecando. E dado a sua influência de milhões de pessoas. Quem é protestante é igual ver a verdade da Terra plana. Não tem como voltar pra mentira ponto Jesus ama todas. O que eu posso dizer diante dessa situação? Se você encontrou o seu caminho dentro do protestantismo, eu te aconselho só uma coisa. Destro o seu caminho, ele não pode ser voltado 100% para uma religião. Tem que ser voltado para a Bíblia. Nunca deixe de ler a Bíblia. Quando você vê eu assistindo, por exemplo, vídeos assim, ó, vídeos bons de caras que são católicos tentando me converter, eu acho muito bacana, eu acho legal os ensinamentos que eles passam dentro da doutrina católica deles. O que acontece é que as pessoas, alguns católicos fanáticos, não respeitam a minha posição. É só esse o lance, entendeu? E a galera fica enchendo o saco. Vários católicos vieram lá no meu Instagram falando, Xandão, você precisa você precisa ler tal livro católico, ó. Você precisa ver a história de tal santo. Você precisa ver isso, aquilo. Cara, mas eu já deixei definida a posição. O que vem em primeiro lugar pra mim é a história de Jesus. São os ensinamentos dele. Não os ensinamentos da Igreja Católica. Você entendeu? É isso, eu cansei de explicar isso. Só que a galera não entende, né? Não entende, tem gente que não entende, que eles não querem. Eles querem ver você falando que você é católico e ponto final, né? Embora eu seja, né, tradicionalmente católico. Apenas tenho a sinceridade de falar que discordo. Não do catolicismo no geral, porque tem um monte de coisa que eu gosto. Um monte de coisa boa. Das religiões, eu gosto da católica. Só que eu não tenho esse hábito que esses caras têm, ó, de ficar colocando imagens, ó, desse Jesus aí que eles colocam ali, né? De ficarem falando sobre a doutrina de santos. Super Burrão mandou R$5. Enfim, gente, sacramento, etc. Nada da vaquinha apóstolo, funciona. Nada etc, que você etc, aperta etc. é selecionável. A boca do cara isso. da vaquinha tá... E eu vejo que você é um cara bem intencionado, que segue a lei natural, meu amigo. Você muitas vezes se propõe intuitivamente a defender a lei natural. Eu vi que você é contra a vasectomia. Você parece ser contra a contracepção, que é a única religião que não faz, não proíbe a contracepção, tirando seitas, né, como os Amish, é a religião católica. Sim, isso daí é um ponto extremamente positivo da Igreja Católica. Isso daí é uma das coisas que eu concordo fortemente. Claro que eu sou contra isso daí. É óbvio. A religião católica, ela tem um monte de acertos, mas tem coisas também que são questionáveis e são erradas, segundo o que eu entendo da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Não é católico, mas casou ajoelhado perante o altar. Na verdade, eu casei ajoelhado aqui na minha casa, rezando pro Criador. A partir do momento que eu e minha mulher tivemos o nosso casamento, o nosso matrimônio, foi perante a vontade do Criador. Não foi na igreja que eu concretizei meu casamento. Isso daí foi uma vontade minha, irmão. Eu quis celebrar lá na igreja. Eu quis fazer uma celebração religiosa do meu casamento na igreja, porque gosto da tradição católica. E qual que é o problema? O que você tem a ver com isso? Quem é você na fila do pão para questionar meus métodos? Protestantes não condenam a contracepção, islâmicos não condenam. A única que condena até hoje, por mais que os clérigos possam se corromper, é a Igreja Católica. A única que mantém a lei natural. Até os ortodoxos permitem contracepção. Por isso, moleque eu esquizo. tenho muita fé na sua conversão. E hoje, eu quero apresentar um argumento, que será, assim, o último que eu tenho realmente esperança na sua conversão.
que será o do cânon das escrituras. Eu peço encarecidamente não. Se você vir este vídeo em live e você quiser, eu não sei se você tem contato com o Rômulo pessoalmente, provavelmente você tem, o Rômulo Ribeiro. Ele tem uma visão teológica diametralmente oposta da minha. Para mim, como diz na Bíblia, nenhuma profecia de interpretação pessoal. Nenhuma profecia de interpretação particular. A Bíblia, ela tem magistério para ser interpretada. Então peço não, que se você tiver alguma dúvida aqui, provavelmente... A questão das imagens se referem a ídolos. Santos não ocupa o lugar de Deus como o bezerro de ouro. E vamos lembrar aos protestantes que Paulo diz que as escrituras e a tradição estão em pé de igualdade, são erros teológicos. Obrigado pelo comentário, irmão. Você vai tirar... Xandão, ultimamente tenho passado pelo mesmo problema que você comentou há um tempo. Nada mais me agrada além de ler a Bíblia e ouvir sobre Cristo. Gostaria Isso não é um problema, é uma beleza. E o que fez depois daquela vez que compartilhou sua experiência. O que me dá propósito, sentido de vida é vir aqui todo santo dia, falar das farsas pra vocês, exercer uma função bem social que é tentar melhorar a vida das pessoas. E a minha vida com a minha esposa, meu casamento, que é pra agradar o Criador. Então eu gosto de aproveitar meus momentos com a minha esposa, eu gosto de saber que eu tô, de alguma forma, agregando pra quem me acompanha. Eu gosto de saber que treinando, estudando, conhecendo coisas boas, isso daí agrada o Criador, faz bem pra mim também. Eu simplesmente tento fazer o melhor dentro do que eu posso, irmão. Só isso. Tá? Isso daí é o básico. A minha descontentação é com o mundo, não é comigo, não é com a minha vida. Você tá entendendo? Minha vida é um presente do Criador. Eu agradeço ele todo santo dia por isso. Tá? A sua descontentação com o mundo, ela é extremamente louvável. Quando você se descontenta e percebe que o mundo é um lixo, você tá acordando pra vida. Quando você percebe que você quer cada vez mais ler a Bíblia, se aproximar do Criador, você tá acordado, irmão. Finalmente você tá acordado. Qual que é o colateral de estar acordado? Você vai perceber que o mundo não é nada do que te falaram, do que te ensinaram. Você não vive na terrinha molhada giratória que te ensinaram. Não tem nada a ver com nada. Tudo se trata de uma ordem demoníaca. Certo? Então, força e honra. Provavelmente ele pode dar uma resposta que, a primeiro momento, soa satisfatória. Mas eu peço que você fale pra ele. Olha, o Thales se dispõe a debater com você sobre este tema. Porque eu já debati com o professor sobre isso. E você pode tirar suas conclusões vem do debate. Ele me conhece já. Eu já vi me respondendo em live, nas lives que ele faz no carro. E eles sabem que a coisa está ficando feia pra apologética protestante. Boa, Xandão, irmão, porque os católicos têm muito tempo de apologética. Os católicos têm 2000 anos de história. Os católicos são aqueles que têm o santo, que sabem grego, sabem hebraico, que tiveram as escrituras da fonte. Católico não adora santo. Só Deus é adorado. Santo é venerado, respeitado como exemplo de fé e intercessor. Confundir veneração com idolatria é ignorância e distorção da doutrina católica. Estudem antes de falar, ficar nos chamando de idolatra é má fé. Eu vou explicar de novo sobre essa questão aí, cara. Você tá se doendo a troco de nada. Ninguém falou que você é idólatra. Quando a galera fala que católicos são idólatras e eles adoram santos, é porque não somos nós que estamos falando. Tem vídeo na internet de roda de pessoas católicas pulando em volta de santo. Então, se você é católico e você não adora santo, você tá mais do que certo. Não são todos que adoram. Essa é a questão, tá? Então não adianta você fechar os olhos para a realidade. Tem católico que por razões desconhecidas adoram santos, reza para santo, faz tudo para santo. Ué. Então, quando você receber uma resposta dele, lembre de falar, olha, o Thales se dispõe a debater isto com você. Demorou. Você verá a resposta dele. Eles não se dispõem a isso. Entendendo isso, eu quero começar aqui um vídeo. Sentei na pica do santo negão Vamos ver o que ele diz. Sabedoria, capítulo 2, versículo 12 ao 20. Não! Cerquemos o justo porque ele nos incomoda. É contrário às nossas paixões. Ele nos censura por violar a lei, nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo de filho, repito, filho do Senhor. Sua existência é uma censura das nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mal quilate, e afasta-se de nossos caminhos como das manchas. Julga feliz a morte do justo, e gloria-se de ter Deus como Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, repito, Deus o defenderá e os tirará das mãos dos seus adversários. Perceba como é igual ao que o ladrão na cruz diz para Cristo. Provemo-lo por ultrajes e torturas de conhecer a sua doçura, e estaremos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir.
Eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia. Bom, um versículo belíssimo, né, Xandão? A grande questão é, todo mundo vê que esse versículo fala sobre Jesus, correto? É um versículo profético muito claro. Um versículo que claramente fala sobre a morte do Messias, sobre ele ser filho de Deus, sobre até mesmo no que o ladrão fala, né? Se tu és o Cristo, tira-te da cruz e tira nós, né? Como diz aí no versículo. Mas, Xandão, esse versículo ele não se encontra nas Bíblias protestantes, por incrível que pareça. Este livro magnífico, Sabedoria de Salomão, é um deuterocanônico. Ou seja, os protestantes, como essa Bíblia King James que você gosta, não consideram este livro canônico. E por que isso? Por que os protestantes não consideram? Porque eles abraçam o cânon dos judeus. O que seriam os judeus? Seriam os fariseus, aqueles que Cristo bateu na cara. Após a fundação da igreja de Cristo e os cristãos ganhando força, os judeus, eles fecharam o cânon, os fariseus especificamente. Porque pré-igreja é evidente que existiam várias milícias judaicas. Os fariseus. Só lembrando aqui uma coisa, quando eu falo da Bíblia King James, eu não tô levando em conta que é uma Bíblia protestante, eu tô levando em conta que é uma tradução boa. Certo? Que foi o que Cristo mais bateu, os saduceus. Tem os judeus de Qumran, né? Dos manuscritos do Marrom. Então, eu não falo da Bíblia King James porque eu sou protestante, né? Ou porque sou, sei lá, tô querendo fazer algum merchan. Não, é só porque é a tradução mesmo. A tradução é boa. É verdade, tudo sobre a mãe do Nai, é lógico. Morto, os judeus mais antigos, os manuscritos mais antigos que nós temos, que inclusive tem esse livro, né? Então, após a vinda do Messias, os judeus perceberam que esses livros falavam tão claramente, mas tão claramente do Messias, que eles resolveram tirá-lo do cânon. Então, no Concílio de Gêmena, há controvérsia sobre a existência desse concílio. E uma coisa que é o seguinte também, que é o que dizem, não, mas não sei se é verdade. Eles dizem que os protestantes já vieram na live e já falaram o seguinte: nós não negamos os cânons, né, a tradição católica no geral, eles questionam e alguns negam o extra-bíblia, os livros extras que o catolicismo colocou junto à Bíblia. Esse daí que é o questionamento, tá? Agora, eu não sou especialista também não, tá? Que nem eu falei, eu pego a Bíblia King James, eu leio, eu vejo que tem uma tradução boa, uma Bíblia bacana, eu falo, ó, é uma Bíblia bacana. Agora, se você tem uma Bíblia católica que tem uma tradução bacana, boa também, show de bola. Bíblia é Bíblia, irmão. Pra mim, o que importa na Bíblia não é se ela é protestante, católica, seja o que for. É se a tradução dela é fidedigna. O melhor possível. É assim. Eu vejo dessa forma. Né? Já deixei isso daí claro também. E não posso falar aqui pelos protestantes, tá? Eu tô falando de acordo com o que falam na live. Certo? Se os protestantes pensam isso daí mesmo sobre os extras da Bíblia ou não, aí você tem que ver com o protestante aí mesmo, né? Não sei. Se tem uma coisa que eu não faço parte, nunca fiz e nunca farei, é dessa briga aí. De católico, protestante e religião. Eu tô fora disso. Xandinho do pauzinho que mete no meu anelzinho. Cala a boca! Mas eles fecharam o cânon judeu, né? O cânon farisaico. E alguns livros deuterocanônicos que estão na Bíblia católica, mas não estão no cânon judeu. E os protestantes aceitam. Não está lá. Porque é evidente, né, Xandão? Concorde comigo? Se você fosse judeu e fosse um cara desonesto, você não ia querer que esse livro, que fala tão claramente de Jesus, que estivesse na Bíblia, no Antigo Testamento. Seria basicamente uma prova viva de que Jesus é o Messias. Agora, as coisas vão ficar mais claras para você, Xandão, quando eu apresentar minha argumentação. E sobre esse debate sobre o cânon bíblico, se você tiver qualquer dúvida, eu fiz um debate com o Lucas Banzoli, que você pode ver, a gente debateu por 2 horas e 40, no qual eu, de verdade, considero que eu fiz uma argumentação muito boa. Compartilharam de outro perfil. E as respostas dele não foram suficientes, muito pelo contrário, ele teve que negar princípios protestantes. Entendendo isso, vamos agora para a explicação, que agora o Xandão vai ter que prestar atenção minuciosamente. Vamos lá, vou abaixar um pouco o Flix para ver aqui o que ele vai falar. Cristão do primeiro século, que trabalha ao lado do São Paulo Apóstolo. Certo dia ele redige uma Já reage, irmão! dominical e a entrega a você. Após ler esse texto, você faz algumas sugestões sobre a forma de expressão. Em seguida ele lhe pergunta o seguinte: você acha que isso é escritura sagrada? Você considera que isso faz parte do cânon? Diante dessa pergunta, você precisa refletir. De fato, o texto veio de um apóstolo, mas isso por si só não significa que todo escrito apostólico seja inspirado, né? E portanto esteja na escritura. Correto, concordo. O texto parece coerente com o restante da doutrina dos apóstolos, e sabemos que os apóstolos são pessoalmente infalíveis, o que reforça sua confiabilidade. Lembrando, infalibilidade difere de inspiração, ok? Infalibilidade é somente a proteção de erro. A inspiração é a própria palavra de Deus, ou seja, a pessoa pode falar por si só, mas estar
inepta, né, de cometer um erro doutrinal ali. Mas isso não implica que é inspirado, correto? Porém, há muitos escritos que concordam com os ensinamentos apostólicos sem serem, por isso, escritura sagrada. Um exemplo disso é Clemente de Roma, né? Que ele foi discípulo dos apóstolos. E você pode falar, mas meu Deus. Então, um discípulo, ele não é inspirado por ser discípulo dos apóstolos. Os evangelistas, eles não eram também apóstolos. Então, pessoas que não eram apóstolos têm escritos inspirados que estão na Bíblia. Então, São Marcos e São Lucas, por exemplo, não eram apóstolos, né? Então, há pessoas que não são apóstolos e estavam inspirados, né? É que assim, pra mim, cara, se é apóstolo ou não é esse o ponto. É se tem a inspiração ou não. Se foi inspirado ou não é? Esse é o ponto nevrálgico. Na hora de escrever. A gente vai ver depois, beleza? Vou dar uma olhada e ver o que rolou nesse debate. Na hora de escrever. Texto bíblico, evidentemente. Né? Quanto ao estilo, o texto é elevado. Mas existem muitas obras bem escritas que não são canônicas. Inclusive, sabemos que nem toda parte da Bíblia possui texto elevado. Diante disso, sua resposta honesta, São Paulo, seria, evidentemente, não tenho certeza. Você reconheceria que aqueles textos compartilham diversas características com os livros bíblicos, mas isso não basta para garantir que ele é inspirado. Para ter certeza de que aquele escrito é de fato escritura, o próprio apóstolo precisaria confirmar isso. E por que isso, Shannon? Porque o que define um texto como inspirado não é algo que se possa verificar com sentidos. A inspiração divina não é algo palpável ou observável diretamente. É possível perceber seus efeitos da inspiração, mas esses efeitos também aparecem em outros tipos de escritos. Eu acredito no seguinte, sendo bem honesto em relação a isso. Uma pessoa inspirada vai lá, escreve algo bíblico. Como que a gente vai saber, como que a gente vai ter capacidade de entender se aquilo é inspirado ou não? Eu creio piamente que pessoas que compõem a igreja, os eleitos, saberão. É assim que eu vejo. Por isso que tem pessoas que leem a Bíblia e entendem exatamente o que está lá, de forma literal, e tem outras que não, que deturpam, falam que é mentira, que a Bíblia é contraditória, blá 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 blá. É uma cegueira espiritual que a impossibilita. Do que eu entendo da Bíblia é isso. A Bíblia, ela se refere à igreja como quem? Os eleitos. Logo, se uma pessoa que ela é eleita, o que significa ser eleita? Imbuída da graça, ela lê a palavra, ela entende. Ela estuda e vai entendendo, não é? A inspiração confere verdade e valor espiritual a um texto. O que vocês acham? Do que eu entendo da Bíblia é isso, tá? Porque já começa daí. O catolicismo, ele diz que a igreja é a igreja católica. Eu não interpreto dessa forma. Não, a igreja são os eleitos. Eu acho que as pessoas que têm a maior capacidade de entender a palavra, consentem com aquilo, são pessoas que têm ali, elas são imbuídas ali de uma graça, entende? Elas são evoluídas, mais evoluídas espiritualmente do que várias outras que não entendem nada, que nem se propõem a isso, inclusive. Ou das outras pessoas que deturpam tudo, sabe? Mas muitos livros corretos e Posso estar errado, mas no meu entendimento é isso. edificantes não são inspirados no sentido bíblico. Em última análise, a inspiração é uma ação sobrenatural de Deus. E justamente por isso, o Kardec, ele explica o seguinte, abre aspas, a inspiração é um fato psicológico sobrenatural na mente de um homem que, como outros fatos internos, imediatamente conhecidos por Deus, é conhecido pela pessoa inspirada. Portanto, a inspiração não pode ser conhecida por outros homens, exceto por seus efeitos externos ou por um testemunho digno de fé. O efeito externo na inspiração de que falamos não é outro senão a própria. O resumo desse vídeo e só um fanático católico tentando enfiar goela abaixo que a sua religião é a certa e nenhuma preocupação sobre falar do evangelho de Cristo. Isso já tá me dando ranço, frescura de merda querer por seu fanatismo nos outros. Pois é. Pois é, tem pessoas que gostam de fazer isso, tentar colocar um fanatismo na vida do outro, né? Não é o caso aqui, o Thales é um cara gente boa, é um cara que manja de igreja católica, eu acho super bacana, eu tô sempre disposto a escutar qualquer coisa que a pessoa tenha a dizer, não tem problema nenhum. Literalmente não sou eu o problema. Olha o tanto de coisa já que eu reagi nessa live, católico, protestante, eu vou ver nas ideias. Só que eu tenho ideias próprias, né? Então... própria escritura, o livro escrito. No entanto, não há nenhuma marca inerente nele que, por si só, manifeste inspiração como uma causa necessária. Portanto, o fato da inspiração não pode ser conhecido por outros, exceto por um testemunho digno de fé. Fecha aspas. Esse ponto representa um Valeu, desafio Caleb! para os protestantes e, no caso do Xandão também, porque ele sustenta a suficiência das escrituras, como faz os protestantes. O reconhecimento de que determinado livro é inspirado não é algo que se encontra explicitamente nas páginas da própria Bíblia. A partir disso, emergem duas abordagens distintas. Então, a primeira é a perspectiva católica, que sustenta que o autor sagrado confirmou a inspiração do texto, mas essa confirmação não foi registrada dentro do livro em si, e sim transmitida pela tradição apostólica. Aí, ó, aqui já começa a dar problema, ó. Entendeu? Não adianta, cara. Eu entendo isso daí. É claro que vocês precisam de um sistema de referência para determinar se algo é inspirado ou não. E é óbvio que o sistema de referência será algo católico. Só que, sinto muito, isso daí
não tá na Bíblia. Nunca houve. O Criador nunca deixou ir. Jamais. Ele não falou, ó, pra você entender se é inspirado ou não. Não é, cara. Eu, sinceramente, pra mim, é o que eu tô falando. Do que eu entendo. Quem percebe se aquele texto faz sentido ou não, quem lê a Bíblia entende, são pessoas que são mais evoluídas espiritualmente, são imbuídas de uma graça, são aqueles que compõem realmente a igreja, porque eles têm a capacidade de entender o que está ali, de fato. Então assim, eu não... Essa aqui é a parte que eu não consigo concordar e não é por mal, não é porque eu não quero concordar, é porque eu não posso usar algo que não tem base bíblica para defender isso aqui, entendeu? Isso aqui que ele está falando, o sistema de referência católico, a tradição apostólica, para poder dizer se aquilo é inspirado ou não, é uma coisa criada pela doutrina. Não foi o Criador que criou isso aí. Tá entendendo? Meu posicionamento é esse. E a única coisa que eu digo e que eu faço é respeito, cara. Do mesmo jeito que eu respeito vocês terem a tradição que vocês quiserem, eu não vejo problema nenhum nisso daí. É isso. Eu também tenho meu modo de pensar. Eu não sigo essas tradições aí que vocês seguem. Por exemplo, a certeza de que a segunda epístola de Timóteo é inspirada provém de uma declaração de São Paulo transmitida oralmente e preservada pela igreja, ok? Já a posição protestante, que rejeita a tradição como fonte infalível, então eu creio, Xandão, você não acredita que a tradição apostólica é infalível, apenas as escrituras, correto? Então essa visão... Não, a tradição... É aí que tá o ponto, irmão. Não é que eu considero a tradição apostólica infalível. A questão aqui é que eu não tenho condições de validar se essa tradição apostólica realmente está imbuída da inspiração para determinar o que é inspirado no texto ou não. Tipo, como que eu vou determinar isso? Pode ser que no meio ali dessa tradição apostólica tenham pessoas que sim, têm a capacidade de entender, ó, isso aqui é inspirado ou não, elas tenham isso. Mas não é porque elas pertencem à tradição apostólica, é porque elas foram imbuídas da graça. Você tá entendendo? Eu tô sendo extremamente sincero aqui. Se você vira pra mim e fala assim, ó, tem uma tradição apostólica, tem pessoas assim, assim, assado, dentro da religião, que elas determinam o que é inspirado ou não. Beleza. Agora, me pedir pra confirmar quem lá realmente tem essa condição, eu não tenho como eu saber isso aí. Impossível. Como é que eu vou saber? Como que eu posso ter meios para validar se todo mundo da tradição lá que compõe a Igreja Católica ali, nos mais altos cargos ali na hierarquia, as pessoas estão imbuídas de uma graça ou não, que tem a capacidade, a lucidez espiritual, vamos chamar assim, para entender a palavra e definir o que é certo e errado perante a palavra. Você entendeu? Então, sustenta e se vê forçada a recorrer a certos sinais internos presentes nas escrituras, a partir dos quais tenta concluir que determinado escrito é canônico. E lembrando, aceitando esta premissa, você necessariamente precisa aceitar uma igreja visível que reconheça estes escritos, entende? Aí, ó, tá vendo? Uma coisa tá amarrada na outra, isso é óbvio. É aqui a nossa discordância. Eu não posso concordar com isso porque eu nunca vi base bíblica mesmo falando pra isso aí, entendeu? Cara, ô Thales, os seus argumentos, do ponto de vista da doutrina que você defende católica, são impecáveis, cara. Você não tá errado nisso daí que você tá falando, dentro do que você acredita. Eu não tenho problema nenhum com isso daí, tá? O que eu tenho só é uma discordância, baseada no que eu vejo na Bíblia, entendeu? Então a gente volta para aquela questão de sempre. Ah, qual que é a igreja que a Bíblia fala? Vocês vão falar que é a católica. Eu nunca vi dessa forma. A igreja, para mim, segundo o que está na palavra, são os eleitos. Aí você vai falar, mas Xandão, você é ignorante, você não tem entendimento, que precisa do entendimento católico. Tudo bem. Talvez eu seja, então, um cara que estará lascado quando Jesus vier me julgar. Ele vai falar, ó, por você não ter seguido a doutrina católica, não ter entendido lá e tal, você vai, tudo bem, eu vou aceitar. Só que eu não posso ser mentiroso com você aqui, entendeu? Eu não vou ser mentiroso. Não vou. E essa igreja sendo visível, como a Bíblia mesmo diz, essa igreja também é perpétua. Portanto, ela é perpetuamente visível. Aí você fala, não, eu acredito que isso aí foi revelado, né? Eu nego só a escritura, foi revelado para a igreja. Primeiro, você vai ter que determinar qual é a igreja. Segundo, você vai ter que determinar quando que isso foi inspirado, em que momento, como que isso aí prova os 66 livros que estão na Bíblia. Né? E mais, como que isso daí bateria, já que o primeiro cânon não gnóstico que a gente tem é o cânon muratoniano. E eu vou colocar aí na tela, o cânon muratoniano foi o primeiro cânon da Bíblia fechado. Tem diversos livros apócrifos que ninguém aceita, tipo Apocalipse de Pedro. E tem também deuterocanônicos, como Sabedoria de Salomão, que está no nosso livro. Então, do lado católico, afirma-se que sabemos que um livro é inspirado porque essa informação foi revelada por Deus, sendo a inspiração uma realidade sobrenatural.
Essa via é a única adequada para alcançar a certeza quanto ao cânon. Já do lado protestante, que sustenta que a sola escritura é suficiente, o que tem é uma coleção de indícios que também se encontram em outros textos. Isso sozinho não é suficiente. Em última análise, o protestante está em uma situação semelhante à de São Paulo, antes que o apóstolo dissesse se determinado escrito é inspirado ou não. O católico, por outro lado, encontra-se na posição daquele que já recebeu a revelação por parte do apóstolo. Então, Xandão, a gente vê os primeiros concílios na igreja, desde Cartago no fim. A galera tá ansiosa, pedindo pra tirar o vídeo, né? Por que vocês estão ansiosinhos, rapaziada? Final do século IV, já. Roma, Cartago, Hipona, como diz o Que ansiedade é essa? Né, que é a maior autoridade protestante, inclusive, é o mesmíssimo cânon do cânon católico que nós temos hoje, desde aquela época, decidido em concílio. Os protestantes, por outro lado, eles não têm um critério infalível para isso. Eles têm que falar que os judeus tinham um cânon fechado antes da igreja fundada, mas isso a academia rejeita completamente. Só ver os manuscritos mais antigos que nós temos. Do Antigo Testamento mesmo, de judeus. GLC mandou Então, saduceus, por exemplo, eles só R$5. Tradição apostólica. Antes de me converter, religião era um assunto que estudava de fora. Metade da doutrina católica descende da antiga Roma quando a mesma caiu, que por sua vez descende da antiga Grécia. E isso vem desde a Babilônia, mas é blue. Isso, é blue, exatamente. Nem adianta entrar nesse assunto aí, porque aí que vai virar nossa senhora, um estardalhaço. Toda vez que a gente cai nesse assunto na live de religião é a mesma coisa. Vira estardalhaço. Porque daí começa a aparecer gente que... Tu já disse que aula de terra plana é o caralho. Não se esforça pra conversar que nem gente decente. Eles ficam doídos. Quanto mais fica falando aqui de religião, aí começa a virar várzea, aí os caras brigam aí no chat. Lembra de mim, super. Você tá maluco. Let's go! Boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my own.